Bom, pessoal, vamos agora fazer um exercício sobre queda livre, física do primeiro ano, queda livre. Por que a gente sabe disso? Olha o que diz. Um garoto, praticante de bungee jump, pula de uma altura de 125 metros, como indica o gráfico abaixo. Encontre a função horária da queda livre. Bom, aqui não está explícito pelo gráfico, mas aqui é o H de altura medido em metros. E note, embora aqui não esteja escrito, a gente pode deduzir que aqui é a posição de 125 metros. Por quê? Porque o gráfico está dividido entre 25 e 25, né? Aqui seria 0 no chão, 25 metros, depois 50, 75, 100, 125 e 150. Então, o garoto parte dessa altura aqui e chega no chão. Esse eixo aqui é o eixo do tempo, medido em segundos, tudo no sistema internacional. Posição em metro e tempo em segundos. Bom, isso aqui é uma semiparábola, logo é um movimento retilíneo uniformemente variado, que nós chamamos de queda livre. Até que é bom falar o seguinte, qual é a diferença entre queda livre e lançamento vertical? Bom, o lançamento vertical tem uma velocidade inicial não nula. Ele foi lançado. Esse é o lançamento vertical. Já a queda livre, a velocidade inicial é 0, porque ele não foi lançado, ele caiu, simplesmente. Então, ele começa do 0 e, devido à gravidade, a aceleração da gravidade, que a gente pode considerar como 10, né, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo ele vai aumentando a velocidade dele. Então, a gente pode usar, como ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, e ele caiu durante 5 segundos, é claro que esse exercício não está pedindo isso, mas a gente sabe que a velocidade inicial dele é 0 e ele vai acabar chegando aqui com a velocidade de menos 50. Por que menos 50, professora? Porque a cada segundo ele aumenta a velocidade dele de 0, 1 segundo ele aumenta para 10, mais 1 segundo ele aumenta para 20, mais 1 segundo para 30, mais 1 segundo para 40 e em 5 segundos ele está com 50. Por que o sinal desnegativo? É uma questão de trajetória. Se ele sai da posição 125 e ele vai para a posição 0, então ele está contra a trajetória. Logo, o sinal negativo significa que é um movimento, digamos, retrógrado, tá? Mas aqui não perguntou a velocidade, então vamos apenas fazer a função horária. Como é que é a função horária? É a função horária do movimento retilíneo uniformemente variado, que diz assim, S é igual a S0 mais V0, velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Bom, aqui a gente pode fazer uma simplificada. Esse S igual a S0 é quanto ele andou. A gente sabe que isso aqui é a altura. Então, a gente pode chamar tudo isso aqui de H, ou altura. A velocidade inicial, por ser uma queda livre, a velocidade inicial é 0. Se nós colocarmos 0 aqui, vezes qualquer coisa, qualquer tempo, vai ser 0. Então, esse termo não entra na equação de queda livre. Também a aceleração, a gente sabe que é a gravidade, que vale 10. E a gente pode simplificar fazendo 10 dividido por 2 dá 5. Então, gente, na função horária da queda livre, a gente fica apenas com esse valor. Só que, qual é a posição dele? A posição dele é 125. Então, a gente vai escrever o quê? Menos 125.
Por quê? Porque é a posição inicial. Então, é a posição final. É o chão, né? É 0. E a posição inicial é 125. Por uma questão didática, você pode escrever assim, para que você depois acabe com quando você iguala aqui a 0, né? Porque isso aqui vai ficar 0 quando ele chegar no final, você tem simplesmente 5t ao quadrado, passando esse 125 para lá, ele fica positivo, fica 125 aqui. Se você for ver, isso aqui dá exatamente 5, porque 5 ao quadrado, 25 vezes 5, 125. Ou seja, para a gente escrever a função, é uma questão de referência, a gente coloca o menos aqui, porque ele vai passar para lá e vai ficar positivo, certo? Então, essa é a função que nós temos neste caso aqui, a gente não vai nem usar. Deixa eu tirar esse 0 aqui, para vocês não pensarem que tem que colocar esse 0, né? Então, a função horária é simplesmente h, quer dizer, a altura, é 5t ao quadrado menos 125. Eu também poderia escrever assim, menos 5t ao quadrado mais 125, né? Então, a posição inicial menos o 5t ao quadrado. Mas como a aceleração descendo, ela vai aumentar a velocidade, então não faz sentido usar o sinal de negativo, e aqui é melhor usar sim o sinal de negativo, ok? Porque ele vai perder 125 à medida que ele cai, ok? É só por isso, muito obrigada, até a próxima.